Quem é que está ganhando com a atual política de preços da Petrobras? Provavelmente não é você. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo. Esse aqui é um vídeo produzido pelo pessoal do Observatório Social da Petrobras, que já participou com a gente aqui no Meteoro mais uma vez e que fazem um grande trabalho. E eles basicamente produziram esse vídeo aqui para falar sobre a política de preços da Petrobras, o que significaria ela mudar ou não. Vamos ver? Muito entusiasmo que a grande imprensa e canais voltados a investidores anunciaram os resultados alcançados pela Petrobras em 2022. Maior lucro da história da estatal. A Petrobras registrou um lucro indecente, que representa uma alta de 76,6% em relação ao ano anterior. A companhia também divulgou um pagamento de 35 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. A empolgação com os números rendeu algumas falas, talvez sinceras demais. E uma proposta de distribuição de dividendos absurdo. O montante de dividendos distribuídos daria para comprar praticamente a Ambev. Já com os dividendos adicionais que foram aprovados para serem pagos em 2023, daria para comprar a Sabesp. Luiz Bar... Então, vocês estão... eu acho que aqui é bom e Antídoto, fique à vontade para pedir para eu interromper, para você comentar a hora que você quiser. Joia. Eu acho que é interessante a gente ver aqui, né, o tipo de comparação que eles fazem, né? O que eu poderia fazer com todo esse dinheiro? Privatizar, né? Comprar Sabesp. Os caras realmente se revelam. O maior investidor individual brasileiro deu essa declaração aqui num podcast. A Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo. O presidente... Isso aqui também acho interessante a gente pensar, né, que se os acionistas estão ganhando tanto, da onde que está vindo esse dinheiro, né? Esse dinheiro, na última instância, tá vindo da gente. A gente que paga pela gasolina, pelo gás. O presidente Lula teve uma reação bem diferente e, mais uma vez, deixou o tal mercado de mau humor. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade na indústria brasileira. Ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Gabriela Araújo, comentarista da CNN, foi uma das poucas vozes na imprensa a fazer coro com o presidente. Eu acho que é péssimo a gente ficar falando do lucro da Petrobras, que beneficia só muitos investidores privados, né? Inclusive os investidores internacionais, enquanto que o povo brasileiro tá com só o preço do botijão de gás aumentou mais de 60% com essa política de preços que foi implementada, né, baseada no preço do dólar, que foi implementada no governo Temer. O que está acontecendo agora é que a Petrobras está muito lucrativa, sim, superavitária, né, os investidores estão rendendo muito seu dinheiro, mas o povo brasileiro está pagando um combustível altíssimo, né? O gás impagável e tudo isso porque a PPI virou algo que a gente não pode discutir. Existe... Ela falou aí do PPI. Eu acho que é bom a gente fazer uma pausa e dizer o que é isso, né? PPI é a atual política de preços da Petrobras, que é o preço de paridade internacional. Que basicamente o que o PPI faz é fazer o brasileiro pagar pelos derivados do petróleo, pelo gás, pela gasolina, pelo diesel, o mesmo que a gente estaria pagando se a gente estivesse importando isso aí. Então, a gente produz no Brasil e paga como se estivesse importando.
A gente produz no Brasil com recursos ambientais brasileiros, com trabalho brasileiro, com tecnologia brasileira, né? Uma empresa que pertence majoritariamente ao governo brasileiro, né? Essa empresa vende para o povo pelo valor que venderia para os suecos. Isso para a Petrobras gera esse superávit que ela estava falando, né? Então, que vira essa quantidade absurda de dividendos para os acionistas, mas para o povo vai gerar aí aumento do gás e cozinha, vai gerar aumento na gasolina, aumento do diesel, e aumento no diesel, mesmo se você nunca comprou diesel na sua vida, você vai pagar pelo aumento do diesel, porque quase tudo que é transportado aqui no Brasil é pelo modal rodoviário, que é aí os caminhões a diesel. Então você acaba nos preços das mercadorias que você compra pagando por isso. Margem para a gente repensar nessa política da Petrobras, que tem uma função pública que é, primeiro, né, o Brasil ter autossuficiência energética. Ela precisa também contribuir com a sociedade, com o benefício do povo brasileiro, para depois pensar em zilhões, bilhões de lucro, como a gente estava discutindo, inclusive, ontem aqui no programa. A gente sabe que a imprensa adora ouvir supostos especialistas no assunto que, na verdade, atuam a favor do mercado. No tema petróleo, o queridinho é Adriano Pires, que chegou a ser indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobras. Ele desistiu do cargo após seu nome ser colocado em xeque por conflito de interesse. Conversar então com Adriano Pires. Ontem Adriano estava com a gente no Jornal das 10 e hoje está aqui de novo. Adriano, boa tarde. Um beijo pro Adriano. Além de Tá, o cara não conseguiu assumir o cargo por conflito de interesse e daí vai em tudo que é jornal. Porque daí não tem conflito de interesse nenhum, óbvio, né? Óbvio, é só para assumir a presidência, para comentar não tem. Atuar como consultor de petrolíferas privadas, Pires trabalhou para importadoras de combustível num processo contra a Petrobras. O objetivo era forçar a estatal a vender gasolina e diesel com preços baseados no mercado internacional. Isso aconteceu um ano antes de sua indicação por Bolsonaro para presidir a estatal. Ou seja, são interesses econômicos e não um olhar supostamente técnico que explicam o seu discurso pró-mercado. Não por acaso, Pires criticou a criação de um imposto de exportação de óleo cru. E quem vai pagar a conta? Os produtores de óleo, com essa medida de criar aí um imposto de exportação de 9,2%. Eu acho que esse imposto é uma má notícia, acho que é um erro que o governo está cometendo. Você está, de certa maneira, quebrando o contrato. Quando essas petroleiras vieram para o Brasil para explorar, não tinha imposto de exportação. Pois é, imposto sobre exportação de óleo cru, né? Isso aí é também interessante pensar. Isso aí dificultaria o Brasil vender óleo cru para fora, o que significaria o quê? Que com esse óleo cru a gente poderia fazer o refino dele aqui dentro mesmo, desenvolver a nossa indústria, desenvolver a nossa tecnologia, diminuir aí o quanto que a gente perde de dinheiro para o exterior, porque você vende a matéria-prima e compra o produto manufaturado, você acaba perdendo dinheiro nesse processo, mas o cara dizendo não, a gente tem que deixar vender óleo cru sim. Vai, vem. Então, mas aí desculpa, Sofia, mas não. Aí a gente tem que também dar o braço a torcer, né? Porque a gente critica tanto o Bolsonaro e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, no seu governo supernacionalista, abriu quantas refinarias de petróleo no Brasil? Ele abriu... Quê? Desculpa? Não abriu nenhuma? Ah, tá, desculpa, esquece, pode tocar. O retorno dos impostos sobre os combustíveis desagrada justamente as petrolíferas internacionais, como a Shell, Equinor, Repsol e Total, que entraram na justiça contra a proposta. A choradeira estrangeira não faz muito sentido. Segundo a Agência Internacional de Energia, só em 2022, as empresas de petróleo no mundo todo aumentaram em 2 trilhões de dólares o lucro registrado em relação ao ano anterior. Isso aí, só para daí fazer uma autopropaganda, tem um vídeo aqui no Meteoro que foi o que eu roteirizei, que é esse aqui, que é quem ficou rico com a pandemia, que fala um pouco disso, como que as petroleiras são um dos 4 setores
que ficou muito, mas muito rico durante a pandemia. Vocês podem ver depois desse aqui, mas só se vocês quiserem. Pires e nem a grande imprensa se manifestaram diante da grande insegurança jurídica que marcou a venda de ativos da Petrobras desde a criação do Plano de Desinvestimentos, responsável pela privatização aos pedaços da estatal. Raquel Souza, advogada da Federação Nacional dos Petroleiros, fez uma importante denúncia em audiência pública no Senado em 2019 sobre essas vendas. Os prejuízos com esse tipo de venda, eles já foram anunciados lá atrás, quando se vendeu a NTS. Nós temos duas grandes malhas no país, duas grandes empresas. A NTS, que fazia todo o transporte de gás no Sudeste, e a TAG, Norte e Nordeste do país. Primeiro se diz o seguinte: vamos acabar com o monopólio. Acabar com o monopólio de quem? Acabamos com o monopólio da Petrobras para dar o monopólio para duas empresas privadas aqui no país. A Petrobras, que produz praticamente todo o gás do país, está na mão de duas empresas privadas para fazer o seu transporte de gás. Isso é eficiente? A NTS tinha um lucro previsto, isso decorrente dos contratos de aluguéis, de 49 bilhões de reais até 2028. Isso foi entregue para a Brookfield. Relatórios trimestrais da Petrobras comprovam o prejuízo para a Petrobras e para o Brasil que essa venda causou. Segundo trimestre de 2017, aumento dos gastos logísticos em função do pagamento de tarifas a terceiros pela utilização de gasodutos a partir da venda da NTS. 1 bilhão. Terceiro trimestre de 2017, aumento dos gastos logísticos pela utilização dos gasodutos em função do pagamento de tarifas a terceiros a partir da NTS. 2 bilhões. Em menos de 18 meses, a Petrobras vai ter pago de aluguel para Brookfield todo o dinheiro que recebeu pela venda. A venda da NTS mostrou que vender o prédio para alugar os apartamentos de volta não foi um bom negócio para a Petrobras, não foi um bom negócio para o Brasil. Mas essa comparação que ela fez eu achei sensacional. Foi basicamente o que a Petrobras fez, foi isso, né? Vendeu toda a sua infraestrutura de distribuição para daí alugar do privado e não deu nem 2 anos, tudo que ela ganhou ela já perdeu em aluguel. Assim, é absurdo. Sofia, Oi. Posso perguntar uma coisa? Claro. Vendeu para pessoas aqui do Brasil, né? Não. Mas Sofia... Não. O governo nacionalista vendeu para estrangeiro. Vendeu. Não, mas tá joia. Joia? Pelo menos Joia? Tudo joia? É o livre mercado. É o livre mercado que vai garantir que não vai ter, que vai ter livre competição. O fato que são apenas duas empresas, uma atuando numa região do país e outra atuando em outra, que significa que nas suas regiões são efetivamente monopólios. Não, isso não prejudica o fato de que é o livre mercado, não prejudica o fato de que é a livre concorrência. Né? Para os tais especialistas, o bom negócio é beneficiar a concorrência da Petrobras, inclusive na área de refino. Agora, eu acho que o refino no Brasil, a Petrobras ela tem 85% de capacidade de refino. Acho que o refino é uma atividade que deveria ser dada a uma iniciativa privada. Reduzir o parque de refino da estatal, como sugere Pires, aumenta as oportunidades para que empresas privadas entrem nesse setor lucrativo. Quem mais ganha com isso são os acionistas privados da companhia e quem mais perde é a população. Veja o caso do consumidor baiano. O Estado amarga os combustíveis mais caros do país desde que a refinaria Landulfo Alves foi privatizada. Refinaria privatizada na Bahia vende combustível mais caro que a Petrobras. Só em janeiro, a refinaria privada Mataripe promoveu 3 reajustes. Hoje, ela vende gasolina e diesel a preços superiores aos praticados pela Petrobras. Um dos argumentos do suposto... Será que isso tem alguma coisa a ver com alguma joia? Não sei. Eu acho que, assim, a gente se importa demais com isso, quando na verdade é uma coisa que assim,
tá jóia para todo mundo, né? Então, gente, não dá para ficar nessa energia baixa. Vamos dar um shake aí nessas coisas todas, tá entendendo? Boa. Os especialistas é que o acionista privado precisa ser respeitado. Porém, quem mais se beneficia dessa política são os grandes acionistas estrangeiros, que são donos de 46% do capital total da Petrobras. Ó, isso aqui, ó o gráfico aqui. Acionistas estrangeiros ficam com 46,51% das ações da Petrobras. O grupo controle, que é o governo, 36,61%. E investidores brasileiros, 16,88%. Então, quando vocês pensarem naquele monte de dividendos que estão sendo gerados às nossas custas, lembre-se disso, que 46% está indo para fora do país. E não custa lembrar, o universo de 700 mil acionistas pode parecer muito grande, mas não é nada perto dos 2 milhões de caminhoneiros brasileiros que sofrem desde 2018 com o diesel mais caro do século. E fica ainda mais distante da realidade de 14 milhões de famílias que usam carvão, lenha e até álcool para cozinhar. O número de residências usando lenha para cozinhar já supera o uso de gás no Brasil. No ano passado, 26,1% dos brasileiros usavam lenha para cozinhar. Sem condições para comprar um botijão de gás, Geisa começou a usar álcool para fazer comida para ela e o filho, Lucas Gabriel, de apenas 7 meses. A gambiarra montada na cozinha da casa em Osasco, na Grande São Paulo, pode custar a vida da jovem de 32 anos, internada com 90% do corpo queimado. Desempregada e sem renda, Angélica dos Santos Rodrigues, de 26 anos, não tinha condições de comprar um botijão de gás. A jovem usava etanol para cozinhar. Ao preparar a última refeição, o recipiente onde estava o combustível explodiu. Como último recurso para justificar o injustificável, os defensores do Deus Mercado alegam que os lucros recordes da Petrobras são ótimos para o país, porque geram bilhões em dividendos à União, a maior acionista da estatal. Quem deveria comemorar muito esse resultado, esse lucro recorde da Petrobras, deveria ser o próprio governo Lula, porque isso vai entupir o caixa do governo de dinheiro. Esses recursos que a União recebe como dividendos entram naquele conjunto que a gente está precisando tanto para fazer as coisas que realmente a população quer: saúde, educação, segurança. Cara, isso aí é muito querer impor a lógica privada ao público, né? Uhum. O setor público ele não precisa necessariamente ser pautado por lucro. Isso é a lógica privada. O setor público ele tem que pensar em oferecer o melhor serviço possível para a população. E quando você tem preços tão altos a ponto das pessoas estarem usando álcool para cozinhar e correndo todos os riscos que a gente viu, isso definitivamente não é um bom serviço oferecido à população. Pois é, e aí, falando sério, eu acho que é importante a gente lembrar que o Temer tem uma mão nisso, o Bolsonaro tem uma mão nisso, certo? Mas que a capitalização da Petrobras aconteceu lá no governo Lula. Muito antes. Uhum. Né? Então assim, o governo Lula não criou isso, mas ele criou as condições que possibilitaram que isso acontecesse também. E eu sei que um monte de gente vai me jogar pedra por conta disso e tudo mais, mas é importante lembrar também que esse tipo de coisa pode acontecer num governo de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro, enfim, como queiram categorizar, né? Então isso é necessária nossa pressão para combater esse tipo de coisa. No governo Lula, sim, é necessário, sabe? A gente não pode cair na ilusão de que porque a gente conseguiu enxotar do executivo o bolsonarismo, né, esse tipo de situação vai se resolver sozinha, não vai. Sim, sim. Inclusive, até isso que eu estava dizendo agora, que a lógica tem que ser oferecer um bom serviço para a população, a partir do momento que a Petrobras se tornou uma empresa de capital misto,
ela já passa atuada pela lógica privada, né? Sim. Então acaba se perdendo. E são fatos. O que você falou é um fato. Aí quem quiser defender o governo Lula que vai ter que se esforçar para dar um jeito. E eu acho que mais do que lembrar de pensar no passado, que lembrar que foi no governo Lula que foi aberto esse capital, é pensar agora no futuro, de cobrar que acabe o PPI. Isso, Porque agora não perfeito. dá para agora não dá mais para jogar pedra no Temer, não dá mais para jogar pedra no Bolsonaro. Agora a cobrança tem que ser no governo Lula. E o Lula colocou isso como uma questão da campanha dele, inclusive, né? Quer dizer, o Lula, ele tem perfeita noção do tamanho do problema que isso é, como a gente viu na fala aqui agora há pouco, e como ele já falou durante a campanha, né? Então agora é hora de pressionar também, né? Muito imposto que vai para prestar serviço público para a população. Todo mundo sai ganhando, né? Então, é isso. Um argumento que pode parecer razoável, mas não se sustenta quando descobrimos para onde vai esse dinheiro. Em maio de 2022, uma reportagem do jornal O Valor revelou que a soma dos dividendos que a empresa paga à União é usada na amortização da dívida pública. Uma dívida que não acaba nunca e que é sustentada por juros e taxas abusivas que existem justamente para manter países como o Brasil reféns do tal mercado. Ou seja, eles pegaram esse 36% que eles estavam dizendo, olha, vai para a educação, vai para a saúde, e deram para banqueiro. É isso. É isso. 90% da dívida pública está nas mãos dos bancos. Sabe o que isso significa? Que seja com os dividendos distribuídos aos acionistas privados ou com os dividendos pagos à União, no final das contas, quem ganha é sempre o mercado. Multiplicam-se canais no YouTube que prometem um mundo de oportunidades investindo em ações e dividendos. E neles sempre aparece a Petrobras. Como ponto em comum, não se parecem com o Brasil real. Entidades do movimento negro... Cara, olha isso. É praticamente só homem branco. Tem uma ou outra mulher ali para dar um pouquinho de diversidade, mas, gente, é quase que só homem branco. Feminista e de defesa dos direitos humanos protocolaram hoje uma ação civil pública contra a corretora XP e o escritório credenciado Avel Investimentos pela falta de diversidade no quadro de funcionários da empresa. A maioria absoluta desses canais é conduzida por homens brancos, ricos e de classe média alta, que não se importam em ver o país quebrado, desde que isso valorize suas ações. R$ 245.400 investidos em Petrobras. É isso mesmo. Posso pedir uma pausazinha, por favor? Eu tenho uma coisa que eu preciso dizer. Tem uma coisa que eu preciso dizer a respeito desses canais, a respeito dessa gente toda, que eu sei que é um pouquinho de fuga do tema, assim, de repente, mas, enfim. Essas pessoas ganham fortunas ensinando as pessoas como ganhar dinheiro sem trabalhar. E são as primeiras pessoas a dizer que esquerda não gosta de trabalhar. Né? Como a gente vai ver daqui a pouco na questão do rap, né, que a gente vai comentar depois, mas são as primeiras pessoas a dizer que a esquerda não gosta de trabalhar. Então, quer dizer, é uma falta de um mínimo de coerência, né? É uma falta de um mínimo de coerência. E que a gente vê esses recursos todos sendo drenados a um custo gigantesco. A gente estava comentando agora há pouco das questões das terras indígenas, a gente estava comentando agora há pouco a respeito das questões ambientais, né? A gente não pode esquecer, quem está ganhando com isso, que essas pessoas todas aí, é um monte de gente, geralmente homem branco, certo? Mas tem alguém perdendo com isso. E as pessoas que estão perdendo com isso não são homens brancos que ganham a vida ensinando a ganhar dinheiro sem trabalhar. São pessoas que geralmente não são brancas e que geralmente trabalham muito. Desculpa interromper. Não. Beleza, perfeito. Caírem
a crise continuar ou piorar, vai estar no momento melhor ainda para comprar. O importante é que você compre boas ações que estão passando por queda. Não precisar, tá ali ó, pegando no batente todo dia. Quais ações você tem que comprar para poder receber dividendos todos os meses e parar de trabalhar de perna pro alto, assistindo Netflix, fumando pendrive, pode ficar à vontade. Por isso que eu vou continuar comprando. Exatamente o que você está falando. Exatamente o que você está falando, Antiro. No mês que vem, e no outro, e no outro, e no outro. Principalmente nas quedas. Não é à toa que eu consegui alcançar minha aposentadoria em menos de 6 anos. O Brasil real é outro. Uma empresa pública, estratégica como a Petrobras não pode virar as costas para o seu povo. Lula disse que governaria priorizando aqueles que mais precisam. Para isso, é urgente que se acabe com o PPI e retome os investimentos no refino, para garantirmos mais empregos e a queda no preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa estatal que possui não apenas o direito, mas o dever de preservar o seu papel social, retomando suas iniciativas socioambientais e seus investimentos em educação e pesquisa. Investimentos... Ali falou uma coisa muito importante, a questão socioambiental, que a gente também tem que pensar que quando a gente está falando da Petrobras, a gente está falando de petróleo, gás, que é uma coisa que a gente não tem como extinguir de um dia para o outro, não dá para ter a ideia de que amanhã a gente acaba com isso, mas que tem que acabar. Idealmente até o final dessa década, é o que falam aí os grandes especialistas nas mudanças climáticas. Então a Petrobras ela tem que ter como seu horizonte, não é nem a longo prazo, é a curto, médio prazo fazer a transição energética. E a gente não vai conseguir fazer isso se o objetivo principal da Petrobras for ficar gerando dividendo para acionista. Aí eu tenho uma coisinha para dizer também, que o Brasil é uma mina de ouro nesse sentido. Tanto para energia eólica quanto para energia solar. O Brasil tem não só uma realidade de produção de energia limpa grande, mas um potencial muito maior ainda. E isso pode ser um elemento chave para uma coisa que a gente briga muito também, que é a questão de reindustrialização do Brasil. Porque a energia limpa, em um mundo em que as pessoas têm que pagar por conta de acordos internacionais quando usam energia suja, você ter uma oferta grande de energia limpa em um país é um grande chamariz para trazer empresas de fora e para o próprio país, dentro das suas empresas nacionais, tanto públicas quanto privadas, investirem. Certo? Então a gente tem uma abundância de energia limpa e de potencial de ter muito mais energia limpa aqui, certo? E isso pode ser a chave para o Brasil se reindustrializar, isso pode ser a chave para o Brasil decolar, isso pode ser a chave para a gente pensar em alternativas do futuro, sabe? E imaginar um futuro, não dentro desse realismo capitalista esdrúxulo que só consegue imaginar um futuro como uma caricatura do que tem de pior no presente, que consegue imaginar o futuro como um vendedor de curso de investimento para você ganhar a vida sem trabalhar e ser um parasita, porque é isso, quem tem plenas condições de trabalhar, escolhe não trabalhar para viver uma vida de rico com base no trabalho dos outros, socialmente falando é um parasita. Desculpa, né? Mas enfim. Certíssimo. Então, essa imaginação de futuro aí não é a única imaginação de futuro que a gente pode ter. A gente pode ter uma alta nos valores do petróleo, que é uma coisa que a gente exporta numa empresa que é majoritariamente pertencente ao povo brasileiro, como a chave para a gente reestruturar a nossa produção energética e a nossa produção energética reestruturar a nossa capacidade produtiva. Ou então a gente pode dar dinheiro para esses caras aí também. Assim, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado, né? Desculpa. Que só foram possíveis por um olhar estatal para a empresa.
Por isso, a suspensão das vendas em curso é fundamental. Mas temos que ir além e reverter as privatizações já concluídas, porque o que a gente precisa é de uma Petrobras para os brasileiros. Isso aí. Muito obrigada ao pessoal do Observatório Social do Petróleo pelo vídeo. Última coisa antes de encerrar esse corte aqui, é só que eu imagino que eu devo ter dito preço de paridade internacional. O Bisplays aqui está me avisando que não, é preço de paridade de importação. Desculpa pelo erro, foi mal, estava doidona. É isso. Tem algum comentário antes de encerrar esse corte, Antídoto? Que a gente não vai conseguir resolver essa situação esdrúxula se a gente não tiver uma capacidade de pensar em outras coisas que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem. A gente está ganhando dinheiro com a exploração de recursos naturais do Brasil. Esses recursos são brasileiros, esses recursos são meus, são da Sofia, são do pessoal que está aí no chat. Esses recursos não pertencem às pessoas que estão lucrando com eles mais do que pertencem a nós. Certo? Então, o que vai ser feito com isso? O que vai ser feito com esses recursos, certo? É uma coisa que a gente precisa disputar, é uma coisa que a gente precisa brigar por isso, é uma coisa que a gente precisa se fazer ouvir, certo? E esses recursos podem ser a chave para a gente ter um futuro incrível, certo? Esses recursos podem ser também uma chave para resolver vários problemas sociais que a gente tem no nosso país hoje, o que também pode ser uma forma de resolver muitos problemas do nosso futuro, ou eles podem enriquecer essa meia dúzia de besta aí. Essas são as nossas possibilidades. Não é uma escolha muito difícil de fazer, né? Não é a escolha muito difícil. Agora, difícil é implementar a escolha, né? Eis o grande desafio.